Anteriormente em X-Men. E assim, eles encomendaram uma equipe internacional para os roteiristas de X-Men. Nós temos uma negra de descendência africana, um japonês, um russo, um baixinho canadense, todas essas coisas que fazem essa equipe ser tão rica. Os X-Men não percebem, e talvez nunca percebam. Mas esse dia marcou talvez a maior vitória de suas jovens vidas. Jean Grey poderia ter vivido como uma deusa, mas preferiu morrer e ser humana. Depois de alguns meses parado anteriormente em X-Men, volta a falar sobre os bastidores dos quadrinhos. E hoje nós vamos falar sobre a construção do maior mito dos X-Men, a saga da Fênix Negra. E antes de qualquer coisa, nós temos que situar o ano que nós estamos. Quando a Fênix chega aos X-Men em X-Men 101 de 1976 e a Fênix Negra em X-Men 125 de 79, quase 3 anos depois e quase 25 edições depois. Nesse meio tempo, Jean e Fera se separam do grupo, são dados como mortos e ao mesmo tempo que eles acham que os colegas de equipe também haviam morrido. A saga da Fênix Negra. Os mutantes então se reencontram e os X-Men enfrentam diversas ameaças. Conhecem ali futuros aliados, como a mutante com poderes sobre a luz, que é a Cristal, e a queridinha dos X-Men, a intangível Kitty Pryde. Durante essas aventuras, vamos descobrindo que Jean não é mais aquela garota frágil, dócil e delicada. Jean vem sofrendo com ilusões feitas pelo mestre mental com a ajuda do Clube do Inferno. Ali, Jean se vê como uma dama do século XVIII, e assim ela vai conhecendo a perversidade e vai gostando disso. Chegando ao ponto que todos conhecem, onde a sua alma se corrompe e finalmente ela se torna a Fênix Negra. Jean Grey, a bela, recatada do lar, estava ali vestida como uma dominatrix, derrotando os X-Men com facilidade e, pasmem, ela chega ao ponto de consumir o Sol de um sistema solar distante e mata bilhões de vidas nos planetas adjacentes. É oficial, a Fênix precisa ser detida. Depois de um exorcismo feito pelo Professor Xavier com a ajuda da alma da própria Jean, a Fênix parece ter ficado no passado. Mas aí os alienígenas Shi'ar aparecem e quando a execução da Jean é anunciada, os X-Men requisitam um desafio contra a sua guarda imperial. No fim, ao ver os seus amigos e principalmente o seu amor quase mortos, a Fênix reaparece, derrota toda a guarda imperial Shi'ar e, num último esforço, ela se sacrifica, usando um canhão das naves alienígenas. É o fim. Ciclope grita pela dor de perder a sua amada. E agora voltando no tempo, por volta de X-Men 100, nós tínhamos Chris Claremont nos roteiros e Dave Cockrum nos desenhos. Juntos, eles chegaram à conclusão que eles gostariam de trazer Jean Grey, a garota Marvel, de volta para a equipe. E para isso gostariam de trazer como uma personagem com poderes equivalentes ao Thor, e assim integrar os X-Men às sagas cósmicas. A ideia, para dar um contexto ao seu poder, era fazê-la enfrentar o Thor, mas aí entra o Jim Shooter, o editor-chefe da Marvel, como o Cockrum contou numa entrevista posterior. Ele disse que nenhuma mulher ia derrotar o Thor ou o Surfista Prateado. Nós meio que o enrolamos, fazendo-a enfrentar o Senhor do Fogo que tinha derrotado Thor uma vez. Nós estabelecemos os seus níveis de poder dessa maneira. Dave e eu gostávamos da ideia de ter uma personagem feminina que era cósmica. Ninguém havia feito isso. Len Wayne era completamente contra usar o Senhor do Fogo se a Fênix fosse derrotá-lo. Nós não poderíamos ter uma mulher como uma personagem cósmica. Sua desculpa era que... bem, isso faria os outros X-Men serem supérfluos. Nós contornamos isso fazendo a luta empatar. Em X-Men 110, a Fênix volta para a equipe e só 2 edições antes, John Byrne havia assumido o lugar de Cockrum. Só que Byrne também ajudava nos roteiros e... ele não gostava muito da Fênix. Por mais que eu preferisse que fosse diferente, e é por isso que a Fênix não está na capa ou na corner box do título, é que, na opinião do Roger Stern e John Byrne, ela não é uma X-Men. No final que foi primeiramente pensado, o Império Shi'ar tinha medo da relação da Jean, Fênix e o Cristal Micran.
Aquele cristal que sustenta toda a realidade foi restaurado pela Fênix por volta de X-Men 107. Por isso, eles não querem matá-la. Assim, eles reúnem vários telepatas para retirar os poderes da Jean, molécula por molécula. Ela voltaria a ser um ser humano normal. A ideia era a Jean ficar com o Scott em X-Men 138, deixando os X-Men. Ela sabia que algo muito ruim aconteceu na Lua, sabe que foi algo terrível, mas não sabe o que foi. Byrne queria ela traumatizada, sendo a simples presença do Scott que a deixaria triste. O que queria fazer era passar as próximas 8 edições, mais ou menos, fazendo com que Jean aceitasse o fato que ela não pode mais mover as coisas pelo pensamento, que ela está trancada dentro de sua cabeça pela primeira vez em sua vida adulta. Ao mesmo tempo, ela tem a memória que tinha poderes divinos e, o mais importante, o que ela fez com eles. Claremont queria levar o drama até a edição 150, onde o Magneto iria sequestrá-la e oferecer a Fênix de volta para Jean. Enquanto os X-Men lutavam com o Magneto, ela estaria numa sala fechada com a Fênix. De um lado, tinha aquela vida de sombra que ela estava detestando, tendo que lidar com a culpa do que fez, a impotência de não conseguir redimir e o vazio da falta que seus poderes trazia. Mas do outro lado, tinha aquele poder absoluto que ela desejava do fundo do seu ser. E no fim, Jean negaria o poder da Fênix. Em X-Men 137 de 1980, Jean é a vítima. Ela não é uma protagonista, ela reage, não age em seu próprio nome. Em X-Men 150, na ideia original que seria lançada, ela é a heroína, sozinha, e ninguém sabe disso, salva o universo novamente. É o maior sacrifício que já foi feito. Seria como Lúcifer decidindo não se rebelar contra Deus. O final de X-Men 137, a versão que foi publicada, teria sido dito no final de X-Men 150, mas não porque ela se matou, mas sim porque ela negou esse poder infinito. Depois disso, quando X-Men completasse 20 anos, em 1983, Scott e a Jean se casariam e estariam prontos para ter finalmente a Rachel. Jim Sally Krupp era o novo editor da revista, e como recém-chegado ele alertou Claremont e Byrne sobre o quão delicado era a Fênix matar bilhões de pessoas. Mas ele nunca contou isso para o editor-chefe Jim Shooter. Quando li X-Men 135, que incluía a cena em que a Fênix destruiu uma nave Shi'ar matando centenas e um planeta habitado matando milhões, curioso, pedi a Jean Sally Krupp que me mostrasse o que mais foi feito no enredo. Descobri que Chris e John estavam desistindo da ideia da Fênix se tornar o Dr. Destino dos X-Men. Tempestade e companhia sentados à mesa para almoçar, etc. Eu tinha um problema moral com isso? Sim. Mais do que isso, era um problema de caráter. Tempestade se sentaria confortavelmente em uma mesa de jantar com alguém que matou bilhões de pessoas como se nada tivesse acontecido? Nah. Chris e John viam a Fênix como uma possessão, como se Jean fosse uma entidade separada da Fênix, mais ou menos como a garota do Exorcista. A Jean não poderia ser responsabilizada pelos atos da entidade, certo? Mas o Jim Shooter não via desse jeito. Shooter literalmente ficou puto. Sally Krupp não tinha lhe passado os roteiros, e apesar de saber que escrever era o trabalho do Claremont e do Byrne, ele não podia deixar sair algo que fosse contra a posição moral da Marvel. Sim, ele apelou para a posição moral da Marvel. Aparentemente, foi um grande arranca-rabo. Com o roteirista e desenhista saindo magoado, Sally Krupp estava sendo substituído pela Louise Jones, que mais tarde, depois de se casar, seria conhecida como Louise Simonson. Louise seria a nova editora de X-Men. A ideia do Shooter era Jean lobotomizada, vegetativa numa cadeira de rodas. O cara tava puto com a Fênix, mas Claremont conseguiu tirar essa ideia de jogo. O fato é que a edição final do arco já era próxima. John Byrne teria que refazer os seus desenhos, sendo que ele e o Claremont estavam putos de um lado, a Louise tentando intermediar e o Shooter irredutível do outro. Louise e Claremont remontaram várias alternativas para o fim da história. Claro que o Shooter queria a Jean morta. Nessa história, envolveria o Vigia,
a sua base e as armas da sua base com a participação ativa dele. Bernie contou pro Shooter que não gostou da participação do Vigia e mandou mudar isso. Conclusão. A edição estava ficando pronta e nem o Claremont e nem a Louise sabiam da mudança. Bernie achou que o Shooter contaria e vice-versa. Ou seja, mesmo resolvendo, todo mundo continuava puto com tudo. Acho que a morte da Fênix tornou a história muito mais poderosa. Não acho que seria o ícone dos quadrinhos que todo mundo ainda faz referência hoje se tivéssemos feito o que planejamos originalmente. Em certos aspectos, alguns dos personagens nunca superaram a morte de Jean. Isso afetou a maneira como Wolverine lidava com as pessoas, o relacionamento de Wolverine com a Kitty, o relacionamento de Scott com todos, os relacionamentos de Charlie. Foi um aspecto poderoso e colorido no espectro da revista. Acho que os benefícios para a revista, como um todo, superaram muito a perda ativa dessa personagem. Isso nos permitiu ir em direções que normalmente não poderíamos. Estamos dizendo que nem todo relacionamento dura, e então temos a opção de nos lançar em surpresas. Depois que a Jean morreu, eles receberam 3 ou 4 cartas com ameaça de morte. Eles nunca levaram a sério, até que o John Lennon foi assassinado por um fã, então eles finalmente levaram essas cartas até o FBI. Era algo que nunca havia sido feito antes. A Marvel teve muitos bandidos indo para o bem, mas nunca teve um mocinho indo para o mal. Ela fez esse nobre sacrifício e então Chris continuou se referindo a ele todas as chances que ele teve pelos próximos 10 anos. Então as pessoas não conseguiam esquecer o quão importante era. Então sim, acho que esse é o ponto em que os X-Men realmente começaram a surgir. Essa edição em particular vendeu 175 mil cópias, que foram vendas fenomenais para a época. Acho que essa edição em particular também ajudou a destruir a indústria, porque foi o primeiro evento e as pessoas têm tentado fazer eventos desde então. A coisa sobre o enredo, a morte da Fênix, é que não foi planejado como um evento. Foi uma história que cresceu organicamente a partir do que estávamos fazendo. Em nenhum momento sentamos e dissemos: vamos fazer uma grande história que venderá bilhões de cópias. Só fizemos a história. Desde então, todos têm tentado fazer a sua própria morte da Fênix. E por tentar fazer, eles não conseguem. E é aqui que esse fiel fã de quadrinhos conta um segredo para vocês. Eu não imaginava a maioria dessas coisas. Eu sabia que tinha tido uma pequena treta, que o final seria outro, mas eu não sabia que o negócio tinha sido tão sério. E você? O que você achou de toda essa história? Você já sabia de tudo isso? Já imaginava? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não curtiu, deixe o seu like, porque é assim que eu sei que vocês estão gostando do vídeo. Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito prazer. Eu sou Daniel Guizar e esse foi mais um Decifra Geek. Arroi!